A paz, queridos irmãos. Eu sou missionária aqui, Rosângela França, e eu hoje trago uma palavra assim do trono mesmo, da graça do Senhor, eu creio, que vai falar muito ao meu coração, é o teu coração. Palavra santa de Deus, né? Palavra de bênção e de vitória, né? Deus aqui nos falando da sua força, né, do seu poder, da sua graça sobre a vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o único que pode fazer na minha vida e na sua vida é só Deus, irmão. Às vezes a gente até pensa que um irmão, uma pessoa ou outra pode até nos ajudar e nos abençoar. Às vezes é temporário, às vezes é por interesse, às vezes é para se aparecer. Então, são criadas as situações, irmãos. Mas o nosso Deus, que é todo poderoso, que é todo santo e reto, ele só tem o intuito de nos alegrar, de nos abençoar, de nos fazer regozijar nele, né, irmãos? Confiar mais no Senhor, né? Então, Deus, o interesse dele mesmo é que nós nos alegremos, né? Nós viemos assim nos contagiar com as suas coisas, com as suas promessas, com os seus deleites, né? Então, o nosso Deus, ele quer mais de mim, de você, buscando a sua face, né? Então, ele fala aqui assim, Isaías 40, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, e nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas, como asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, irmãos, olha só o que Deus tem para nós, né? Ele fala aqui, logo no início, tu não sabes, tu nunca ouviu, né? Que o eterno, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos confins da terra, aquele que fez tudo, os céus, a terra, o mar, tudo aquilo que nele há, né? Tu nunca ouviu que ele não se cansa, que ele não se fadiga, que ele é o Senhor, que ele é o Todo-Poderoso, que ele está acima de todas essas coisas. Tu não sabes que ele é soberano, que ele é justo, que ele é altíssimo, que ele é o dono de tudo. Como ele vai se cansar? Como ele vai se afadigar? Pois foi ele que fez tudo, irmãos. Então nós devemos ter essa consciência diante do mundo, diante da nossa família, diante da nossa igreja. Nós temos que ter essa consciência diante da nossa profissão, diante de tudo aquilo que nós queremos e temos, colocando o Senhor em primeiro lugar, porque Ele é que nos concebeu, Ele é que nos deu os dons, as dádivas de vida. Ele é que nos refrigerou, é Ele que está conosco continuamente. Então, irmãos, vemos nós aqui saber que o nosso Deus, ele ele está sobre tudo, sobre qualquer situação, desde que, lógico, você o queira colocar na situação qual você está vivendo. É num relacionamento, é num casamento, é numa situação de desemprego, é na situação ministerial, qual a situação profissional, né? Qual a situação você esteja vivendo, você tem que colocar o Senhor para comandar essa situação tua, entendeu? Porque é Ele que vai dar o veredito, irmãos. A sentença pode até ter sido dada pelo homem até a hora que você não colocou na presença do Senhor. O homem pode ter sentenciado, mas a partir do
momento em que tu pega a tua causa e expõe ao Senhor, e tu fala, Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor é que pode fazer isso na minha vida, é o Senhor é que pode me direcionar, é o Senhor que pode me capacitar, só o Senhor pode resolver isso para mim, porque nas minhas forças eu não posso mais, eu já estou cansada. E você ouviu o que falou aqui na palavra? Deus não se cansa, mas muitas vezes nós mesmos estamos cansados daquilo que já estamos vivendo, irmãos. Muitas vezes nós estamos cansados de viver no desemprego, nós estamos cansados de viver na mesma casa por anos e anos a fio. Nós gostaríamos de ver coisas novas, mudar, sair da rua que moramos. Nós gostaríamos de ir morar em outro estado, sabe? Já estamos afadigadas do carro que temos, porque já está velho. Você sabe essa situação? Às vezes você está até afadigado da cama que você está dormindo nela todos os dias, porque ela já está te cansando. Entende, irmãos? Então, do sofá velho que você tem, que já está um buraco de tanto você sentar nele. Então, você vai se cansando das coisas. A palavra está trazendo essa leitura nossa, cotidiana, né? Que estamos vivendo. Nós estamos afadigados até mesmo das pessoas que estão próximas a nós, porque nem elas mudam, nem nós mudamos. Então, isso afadiga. Muitas vezes é preciso nos distanciarmos, morarmos em outro lugar, ou mesmo quando não temos um trabalho, um emprego, arrumarmos um emprego, para poder nós não ficarmos chocando uns com os outros o tempo inteiro. Tem que haver esse distanciamento para que as coisas comecem a fluir, para que as pessoas comecem a respirar, né? Ter um pouco mais de paz, de equilíbrio, né, irmãos? Então, são essas situações que a qual Deus está me trazendo aqui para falar em cima dessa palavra na minha vida e na tua vida. Então, Deus, nós devemos entregar esses fardos todos nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que está dizendo aqui a palavra de Deus, que não se cansa nem se afadiga, né, irmãos? Então, nós venhamos assim refletir nisso, né? Então, vamos entregar tudo aquilo que nós estamos padecendo, vivendo, ou sem dinheiro para poder comprar umas coisas básicas, necessárias, irmãos. Muitas vezes nos falta. Então, nós devemos contar isso para o Senhor. Senhor, move as águas, Senhor, faz algo na minha vida sentimental, na minha vida material, financeira, profissional, abre as portas, quebra aí o jugo, sabe? A oração contrária, a própria situação do país, a própria minha situação talvez era para poder eu ir mais, sair mais, e muitas vezes por ter pouco recurso, fico me detendo de certas coisas. Então, irmãos, são muitas coisas que somos nós mesmos que colocamos impedimentos de avançarmos. Então, vamos rever esses conceitos, vamos, sair da caverna, como fala, né? Vamos, assim, avançar um pouco mais. De repente, devemos nos ajeitar mais, nos arrumar mais, sair para entregar um currículo, ou conversar com pessoas que possam ter possibilidade de nos abençoar. Eu não sei, irmãos, muitas vezes somos nós mesmos que colocamos pontos finais. Hoje, às vezes, não é ponto final para ser colocado. Às vezes, ainda está num desenrolar das coisas. Então, irmãos, vamos conversar mais com o nosso Deus, que Ele mesmo nos coloca no coração um desejo ardente de sair, de ir ali, levar um currículo, de ir ali, orar com uma pessoa, ou sabe, fazer coisas que não fazemos, né? Até mesmo sair para poder dar uma respirada maior, né, irmãos? Porque às vezes é necessário também que às vezes saímos daquele casulo ali e venhamos em busca de algo maior.
E ali, às vezes, nessa caminhada que você sai daqui para uma igreja, ou que você sai até mesmo para ir no shopping fazer alguma coisa, um pagamento em algum lugar, você vai conversando com o Senhor e Deus vai abrindo teus horizontes, daí a pouquinho já te dá uma ideia, ou tu vê alguma coisa no meio do caminho que te abre um espelhamento, um norte, uma direção, né? Muitas vezes estão precisando dessa direção vinda do Senhor, né? Então diz aqui, dá vigor ao cansado e multiplica as forças, ao qual não tem nenhum mais vigor. Então, muitas vezes nós precisamos dessa injeção de ânimo vinda da parte do Senhor. E Ele sabe como nos levantar e como nos levar a lugares, né, irmãos? E diz aqui, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então aqui a palavra diz que muitos jovens aí até se cansam. Você bota um jovem para fazer certas coisas, até mesmo de casa, até mesmo as tarefas deles, eles já ficam fatigados ali, estressados, né? Eles, né, precisam sair para poder respirar, para ouvir alguma outra coisa, né? Hoje em dia o pessoal está tudo ligado na Netflix, estão vendo vídeos, isso e aquilo. Então, porque às vezes qualquer coisinha os aborrece e os cansa, é o que diz a palavra de Deus, e eles se fadigam, né? Então eles caem por conta disso, porque eles só querem que cheie as mãos, mas aqueles que confiam no Senhor, ele está dizendo aqui, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, irmãos, aqueles que têm, tanto aqui nesse caso, ele está falando também dos jovens, aqueles que são jovens atentos às coisas do Senhor, aqueles jovens que buscam verdadeiramente ali a face do Senhor. Então, esse também não se fadiga, não se cansa, porque ele está confiando no Senhor, tanto da criança ao jovem, desde aquele que esteja realmente, verdadeiramente na presença do Senhor. Ele está falando daqueles que são fracos, né? Daqueles jovens que não buscam o Senhor, né? Tem tudo nas mãos, os pais fazem tudo para eles, né? Então eles não vão atrás, né? De orarem ao Senhor, de buscarem a sua face, de caminharem com o Senhor, não. Mas esses caem mesmo, não tem como, né? Mas aqueles que já são doutrinados na palavra desde quando muito pequenos, né? Estão buscando a presença do Senhor, sabe que a fonte é Deus. Então, esses, eles se permanecerão, até mesmo muitos velhos, né, que estão aí, foram abandonados, largados, né, pelos maridos, pelos filhos. Muitos estão aí começando do zero, e aquele que tem a força de vontade, desejo mesmo de sair disso, Deus assim diz que os honrará. E eu estou crendo também nisso, irmãos, porque minha vida também precisa de transformação, assim como a sua, irmão. Precisa, às vezes, muitas vezes você está realizado em algumas situações, mas em outras não. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida material, financeira, intelectual? Né? Só porque acha que tem alguma idade, não precisa estudar mais, não precisa fazer. Que isso, irmãos? Não podemos pensar assim, não. Temos que nos realizar, temos que, sabe, regurgitar no Senhor, né? Entrar na presença do Senhor, desejar uma jovialidade, né? Buscar uma aparência melhor, uma vestimenta melhor, né? Andar mais arrumados, desejar, né? Estar verdadeiramente na presença de Deus, que Ele que faz as mudanças, lógico, né? Muitas vezes você precisa da força do Senhor para poder você se levantar, né, irmãos? Então vamos confiar nesse Deus que é poderoso, né? Majestoso, misericordioso e glorioso. Né? Essa é a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal, e a paz para todos.